pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, gente, preste muita atenção que o podcast de hoje vai ser fenomenal, com uma pessoa mais do que tudo que já chamo ela de sucesso, tá? Vocês já sabem quem é, porque ela já passou por aqui algumas vezes. Na realidade, a pedidos, ela tem que passar aqui umas 2 a 3 vezes por ano para a gente ficar feliz, tá? O tema de hoje vai ser se ouvir e se olhar para se comunicar com essência. Olha só. E quando eu estou falando de comunicação, não podia ser diferente de trazer alguém aqui, nada mais nada menos que Dani Rodrigues, diretamente de Portugal para o Brasil. Fala, Portugal, tudo bem? Aê! Fala, Brasil! Bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal! Ai, que alegria! Sempre muito bom estar com você. E é sucesso para lá, sucesso para cá. E vamos juntas, adoro, adoro. Top, Dani. Gente, a Dani, como você já sabe, ela é atualmente mentora de marca pessoal e estrategista digital, né? Então, ela, além de ser uma comunicadora, ela agora está com mentoria. Então, vocês não podem perder essa oportunidade. A Dani, ela vai estar falando com a gente hoje sobre esse tema. Ela é mentora também para a construção da sua marca pessoal, também com técnicas de oratória, comunicação assertiva e inteligência emocional. Profissional que está ajudando atualmente a construção de marcas e a posicionamento melhor nas redes digitais com as suas estratégicas, né? Contas que você tem que ter e com as suas estratégias corretas, tá bom? Porque a gente faz muita coisa errada. E vocês não podem deixar de curtir a gente no TikTok, no YouTube, ouvir a gente no Spotify e, claro, também assistir a gente na SDP TV, uma rede de streaming de televisão, a todas as terças-feiras, 23 horas, horário de Brasília. Dani, conta pra nós, que bom ter você aqui de volta, né, 2024. Conta um pouquinho pra gente o que que esse tema quer dizer. Ai, que bom, eu que agradeço mais uma vez, que é de sucesso. Estamos aí, direto de Lisboa, aqui ainda entrando na primavera, mas ainda um pouco frio, com chuva e querendo esse calor que vocês estão passando aí. Não da mesma quantidade, mas um pouquinho de calor que já vai fazer bem aqui para gente. Mas olha só, Carla, quero também só começar, além de te agradecer, dizer oi aí para todo mundo, falar que eu quero disputa com a Gislene Ataíde, que eu vi que ela foi aí, e eu sei que eu era top, recorde de audiência, mas ela está muito bem, foi o primeiro podcast que ela fez aí com você. Convide a Gislene de novo, tá? Essa disputa para mim é maravilhosa, porque os conteúdos são muito bons. Pode Você deixar. ganha, eu ganho, todo mundo sai ganhando. E eu trouxe esse tema porque o outro tema que foi sobre a criança interior, a gente já trouxe um pouco de polêmica, mas fez realmente várias pessoas me mandaram mensagem porque fez elas refletirem, né, de coisas que, por que, que eu tenho vergonha de falar, por que eu tenho dificuldades, e são falas e crenças que você traz desde a sua infância, das suas vivências e coisas e bloqueios que a gente vai aos poucos entendendo, mas você tem que olhar para isso. E o que, que eu percebo hoje nas mentorias que eu estou fazendo? Que as pessoas não se ouvem, que a gente sempre fala, eu tenho vergonha de falar, mas por que, que eu tenho vergonha? Porque o outro me disse que eu falo errado, porque o outro me disse que eu falo rápido demais, porque as pessoas falam que não entendem o que eu falo. Então, sempre eu estou ouvindo o outro, porque a gente vive em sociedade, a gente tem que se comunicar, porque nós somos seres sociáveis e de comunicação. A gente se comunica verbalmente com a fala e não verbal com todas as nossas expressões. Mas aí eu comecei a perceber que até eu não me ouvia, que vem a história do ouvir os nossos áudios que a gente manda no WhatsApp. Se cada um ouvisse realmente o que manda de áudio, lesse o que escreve nos e-mails ou nas mensagens, ia começar a entender por que, que tem dificuldade de comunicação. Porque quando o outro me fala você fala rápido demais, você não conclui as frases, as palavras, eu não estou me ouvindo, então eu sempre coloco a culpa no outro. E aí, quando a gente passa a se ouvir, vem até essa questão: por que, que eu estou falando assim? Eu não tenho que falar assim, eu não sou dessa forma. Eu posso falar do meu jeito, eu posso ser engraçada e séria ao mesmo tempo, posso ter credibilidade. Só que a gente tem a mania de olhar o outro e não se olhar.
que é o que eu tenho trabalhado isso muito com os meus parceiros aí, com os clientes. Começa a se olhar também, porque eu queria ter aquele estilo, mas quem é você? Que tipo de roupa você gosta? Qual é a sua essência? Da onde você vem para se encaixar em padrões que a gente sabe que isso é muito complicado, que não tem essa necessidade hoje. Você vive com regras, né? A gente vive no mundo de regras, mas cada um tem que trazer. E aí eu uso você como exemplo, porque Carla tem muito disso, essa força da sua essência, mas que você também está sempre buscando aprender. É O seu porque olhar de ouvir, né? E aprender como se adequar a tudo isso. a gente, isso você falou duas coisas que são muito importantes. A primeira é a gente se ouvir. E eu também sou uma pessoa muito crítica nisso, você sabe, né? Eu também não tenho bloqueio para aprender. Eu dei uma palestra esses dias no Maranhão e eu estava ouvindo uma pessoa falando desses jargões e dessas, às vezes, que não é essência, tá, gente? Isso é um equívoco. Você querer se moldar para estar inserida no meio não é mudar sua essência, é você se adaptar ao meio, ou você não vai para ele, né? Então você não pode querer estar em um ambiente, e não é só roupa, é tratamento, comportamento, etc. É tudo como a Dani falou. Se você não está preparado para estar ali, porque você vai ser engolido por ele. Então, eu estava ouvindo a palestrante falando, ela é da área da comunicação, desculpa, ela é da área da oratória, né? Ela é da área da oratória. E ela deu palestra antes de mim no evento, e ela falando da importância da gente se ouvir e se olhar para poder se comunicar. Mas o objetivo dela ali era a oratória, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de falar, e esse medo de falar, exemplo do seu tema anterior, de repente vem alguma coisa de infância, a pessoa não apresentou trabalho de escola e por aí vai. E aí ela falando da questão de você se moldar para certas coisas, e eu ouvindo as pessoas na plateia, aquela mulherada, né? Era no evento da mulher, umas 40, 50 mulheres na sala falando assim da dificuldade que elas têm de não querer mudar isso, não querer mudar aquilo. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco também esse paradigma, porque não mudar alguns aspectos não é mudar a essência. Nós não estamos falando de mudança de comportamento, nós não estamos falando de mudança de personalidade, a gente está falando de adequação ao tema que você trouxe, por exemplo, a sua voz e a sua imagem, né? Então, se ouvir eu quando estou passando uma mensagem no WhatsApp, ontem, por exemplo, eu estava passando a mensagem no carro, aí eu olhei no celular, não tinha passado. Eu falei, não vou escrever isso não, vou falar de outro jeito. A gente falando comigo mesmo, porque às vezes o termo, a gente vamos dizer assim, no afã de resolver alguma coisa ou de falar alguma coisa, a gente pode falar algo que talvez não é apropriado. Você até queria, mas você tem que mudar a forma de falar. Então, se a gente tivesse, de repente, alguns segundinhos para poder a gente parar e voltar aquilo que a gente ia transmitir, a gente verificar se é realmente o que a gente quer transmitir, eu acho que, de repente, pode ajudar a que a gente se comunique melhor, né? Não sei, você que é especialista, mas eu acho que pode, né? Total sentido. Pode, faz total sentido, Carla, porque assim, é o que eu tenho trabalhado e essa experiência de ouvir pessoas na mentoria me fez também me ouvir melhor. Porque qual era a minha dificuldade? Eu hoje ouço os áudios em 2x, em velocidade 2. Se tivesse a velocidade 5, eu já ia colocar. Eu sei que você ia estar na velocidade 10, porque você está muito mais adiantada nessa velocidade do que eu, mas é o seu ritmo, é por isso que eu falo que são as essências que a gente vai trazendo. Só que eu não posso exigir das outras pessoas que elas também sejam no mesmo ritmo que eu. Aí também vem perfil comportamental, vem tudo isso que a gente estuda nessa análise sobre pessoas e comportamentos, né, e comunicação. Mas o que eu entendi é que quando eu envio um áudio, e eu quero ouvir em velocidade 2x, mas quando eu envio um áudio, eu falo demais. Então, como que eu quero ouvir as pessoas rápido e eu não estou sendo assertiva na minha fala? E é por isso que eu comecei a também me ouvir, para começar a entender, eu tenho que ser mais objetiva, não para ser igual e não para atender as outras pessoas, mas para me comunicar melhor, e sendo a Dani, falando o que eu gosto de falar, olá, pessoas de sucesso, bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal, é a minha marca, eu vou trazendo coisas da minha essência, da minha marca, mas no meu ritmo,
e colocando, me ouvindo. É isso mesmo? Tá legal? A Uhum. pessoa entendeu? Eu fui assertiva e objetiva? Talvez seja Que isso eu acho que intuitivo. faz. Talvez seja intuitivo, sabia? Como você. E isso é muito legal, você veja, né? Você acelera porque intuitivamente você não tem a paciência de ter aquele áudio mais lento. Porque talvez intuitivamente você saiba que os seus áudios também são longos. Então, de repente, você fala: Não, eu não tenho paciência para áudio longo, porque de repente eu faço áudios longos, né? Então, eu vou acelerar aqui para passar mais rápido. E isso é muito legal, Dani, porque assim. O que eu queria te fazer uma pergunta. Você sempre fala de comunicações verdadeiras, né? E aí a gente se comunica o tempo todo, né? A gente nasce se comunicando, comunicações verbais e não verbais, eu até aprendi isso com você. A gente já se comunica ao nascer, né? Porque se você chora, se dá um tapinha na bundinha do neném, e ele chora porque tá bem, né? Tá ali, tá vivo, né? Se não faz nada, entendeu? Então já é uma comunicação não verbal e verbal, né? Se mexe, né? Chora. Então, essa comunicação verdadeira, você acha que ela se chama verdadeira por ela ser verdadeiramente transparente, o que você realmente quer transmitir, ou verdadeira pelo fato da forma como você quer fazer? O que para você é uma comunicação verdadeira? Hoje, amiga, eu prefiro falar a comunicação na essência, porque assim, comunicar é o ato do que a gente está fazendo aqui, de trocas, de diálogo, de eu passar uma mensagem, tem um meio, e olha que a gente está em países diferentes, em horários diferentes, mas a gente está conseguindo fazer essa mensagem chegar aí para você, a sua chegar aqui para mim, e a gente tem uma troca. Aí vem a questão do feedback, que aí também entra isso o tema que eu trouxe, porque quando eu falo para Carla e aí eu depois a Carla fala assim, mas eu não entendi o que a Dani quis dizer, porque eu falei, não disse o que eu tinha que falar, né? E aí eu vou ficar chateada porque a Carla vai falar assim, mas eu não entendi o que você disse. Aí eu falo, eu te mandei um áudio de 2 minutos, como você não entendeu? Mas eu não me ouvi. Então, eu não me ouvi. E aí vem essa questão de eu parar e as pessoas estão começando a verificar a importância de, ao invés de eu ouvir o que a Carla está falando, primeiro eu tenho que me ouvir. Primeiro eu tenho que me olhar, a imagem e a voz. E aí vem essa comunicação na essência. Eu realmente preciso trazer a verdade, a transparência, a leveza de uma comunicação assertiva, né? Hoje se fala muito da comunicação não violenta, que é essa comunicação mais leve, saber o uso de algumas palavras, como se colocar realmente. Aí vem persuasão. A gente sabe que uma boa oratória, uma pessoa que tem credibilidade, que traz na sua história aquela questão que todo mundo olha e fala, que vamos dizer nós duas que a gente está aqui, trabalha tanto tempo em parcerias, por quê? Porque a gente sabe que eu acredito em você, você acredita em mim. E aí a gente traz pessoas que acreditam na gente. Vem os parceiros, vem os amigos, vem família, vem o trabalho no mercado, em qualquer área que a gente for, mas dominando o quê? A nossa essência. Aí você tem uma comunicação verdadeira. Então, para mim, antes, o fato da comunicação ser verdadeira é se ela é sua. Se você está se usando a sua comunicação, a sua voz, no sentido que eu nunca vou ser a apresentadora, nunca vou ser no sentido assim de ser igual, nunca vou ser a apresentadora. Eu Sim. posso ser apresentadora e posso ter técnicas de oratória, técnicas de respiração, de entonação de voz, de persuasão, mas é dentro da minha essência, É isso. ouvindo realmente o que eu tenho. E eu queria trazer depois um outro tema, não sei se você quer complementar em cima desse. Pode falar. Não, que é muito importante hoje quando a gente fala sobre criar marca pessoal, e eu falo para as pessoas assim, quando você vem criando a sua marca, igual estou criando Dani Rodrigues, estrategista digital, né, mentora de marca pessoal, eu tenho que entender que eu quero ser autoridade. E aí, isso para algumas pessoas assusta. Não, não quero ser autoridade, não. Eu só quero ser alguém que vai trabalhar. E você tem que ser autoridade. Você tem que ser referência.
As pessoas têm que olhar para a Carla Tasso e entender onde que ela é autoridade, onde que ela é referência. E aí vem o poder da sua voz e o poder da sua imagem. É Porque muito às vezes importante. você tem uma boa oratória, uma boa imagem, mas se você não tem comportamento, se a sua história ali no mercado de trabalho, até em algumas coisas pessoais, não condiz com aquilo, aí vai por água abaixo. Sabe o que Sua que, autoridade cai. sabe o que que seria legal? As pessoas filmarem a gente assim de vez em quando, numa Eu acho o reunião, máximo. numa Sim, reunião, né, numa discussão, porque quando você se ver depois, né? Então, por exemplo, eu tenho sempre, agora eu tenho ouvido mais, com mais tempo agora, né? Tenho ouvido mais os podcasts. Eu não assisto muitas vezes, mas ouço. A maioria das vezes agora tenho ouvido, tenho trazido agora. Quando sim, as meninas publicam, eu vou lá e dou ouço, né? Fico ouvindo. E eu acho que o que você falou é muito importante. Quanto mais a gente se ouve, mais a gente corrige pequenas ou grandes imperfeições que você mesmo é crítico daquele processo. Então você isso aí. consegue melhorar. E isso é muito legal. Além de outras pessoas também te ouvindo, também é legal, né? E uma pessoa que é sincera, tipo, vou dar um exemplo, né? A Luana, ela é muito sincera, não dá pra dar o exemplo dela, não. Ela é sincera. Pega pesado, né? Pega pesado. Ela fala assim, olha, na câmera essa cor não ficou boa pra você. Mas e pessoas que não entendem o que é uma dinâmica, por exemplo, de um podcast, né? É, a gente vai vendo críticas e sugestões que a gente vai ouvindo nos recadinhos, né, do TikTok, né, no Insta. Sim, E tudo é uma questão de conhecimento, como você falou, da marca, né? Como que a gente quer se posicionar. Então, quando a gente vai lá, coloca. A gente quer ter um podcast com uma miniatura da Carla, com uma logo, com uma coisa legal, com uma coisa que, quando você vê aquela logo, você já identifique. Então, eu acho que as pessoas precisam disso, né, Dani? Elas precisam se encontrarem. Então, quando você se ouve e se olha, aqueles 7 segundos que eu já falei aqui, que a gente já teve aqui, né? Aqueles primeiros 7 segundos, 7 minutinhos, que você vai ouvir uma pessoa e você já vai descrever ou criar uma imagem sobre o que ela é. Então, fazer isso com a gente mesmo é muito importante. E, de repente, eu posso estar errada, mas eu acho que você vai entender alguns comportamentos que outros têm com você, né? Não sei, eu acho que, de repente, a gente entende sim, alguma... sim. Claro, eu não estou levando em consideração, pessoal, é importante o posicionamento onde você está, mas sim comportamento mesmo. Essa questão que a Dani falou da essência, né? Essa comunicação com essência, essa construção de uma. Quando a gente fala marca, a gente está falando do que eu te vejo quando você se apresenta, né, Dani? É isso É, que a Dani está é querendo isso. dizer. E a E é o que influência, você né? deixa, e é o que você deixa de marca na mente das pessoas. Aí vem a questão das experiências. Você não compra mais um produto só porque você quer ter aquele produto. Você compra porque aquilo já faz parte da sua experiência de vida. Você precisa daquilo. Você necessita, você quer estar com aquela marca, com aquele produto na sua vida. Você traz para a sua vida. Não é um consumo só por consumir produtos. Não é um capitalismo só pela troca de dinheiro, produto, de bens circulando no mercado. Não, é sentimento, é experiência. E aí é por isso que eu falo: se você não for a verdade, que é o que você trouxe, se você não traz realmente essa questão da essência, que a gente acaba sendo repetitivo, mas é importante falar disso. E por que eu toco sempre nesse ponto? Porque eu entendi que a gente tem que voltar a valores. Quais são meus valores? Quais são minhas memórias? Porque eu já vi muita gente com aquela fala que a gente olha, né, e ouve isso muitas vezes. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? É o velho ditado que a gente tem aí, que é uma coisa que a gente tem que eliminar. Faça o que eu digo e o que eu faço. Porque às vezes até a gente está falando coisas e não está fazendo aquilo que a gente fala. Que a gente não se ouve. A É, gente tem aquela questão que é mais fácil eu olhar para você. Eu é, olhar para o outro e aí, bem, eu aponto o dedo para você, tem três apontados para mim. Então é onde a gente para refletir, ô né? Dani, autodisciplina.
Sabe? É, Autodisciplina. E é difícil pra caramba isso, tá, Dani? Porque, por exemplo, muito. você está convivendo agora num país, né, que apesar da similaridade pela história, né, que a gente tem de da questão de colonização e tudo, tal, da língua, são comportamentos muito diferentes, né? São tratativas diferentes. Então você tem que aprender a lidar. Veja, você tem que se ouvir e se olhar para aprender a se comunicar, mas você ensina isso o tempo todo para a pessoa e você não pode mudar a sua essência, Brasil, Portugal, seja lá que país você está trabalhando, porque você precisa consolidar uma marca Dani Rodrigues. E para consolidar essa marca, você tem que ter essência nessa marca. Então eu tenho que todo mundo te olhar da mesma forma. Mesmo que te ache de forma. Mas essa impressão sua, ela tem que ficar. E olha que interessante. Esse posicionamento que a gente vai colocando nas nossas redes sociais e essa importância que a gente dá a esse posicionamento é o que as pessoas também dão. E aí, Isso aí. eu quero te fazer uma pergunta. Eu tive uma pessoa aqui no podcast comigo, não sei se você já assistiu, contando uma história pessoal, que foi o Joaquim, falando Ah, sim, o presidente, o é não, vice-presidente, vice-presidente. isso. Uma história É, pessoal dele, do filho autista, né? E sim, aí é uma história muito bonita e tal, assim, de lutas até atuais. Mas me chamou a atenção, nada a ver com a história do que ele contou, mas a frase dele falando, né, comigo, sobre redes sociais. Por que que a gente se sujeita a publicar? Por que que a gente publica onde a gente está? Qual a necessidade a gente tem de dizer para alguém alguma coisa hoje, né? E aí eu fui depois para, não sei se foi Goiás ou aqui, eu tô andando por aí esses últimos dias, tá? Não sei, sempre, né, Carla Tasso? não sei, não Sempre. sei se foi Goiás, Maranhão, sei lá onde eu tava, Rio Grande do Sul, É, que alguém virou e falou bem assim: posta lá que eu curto, compartilha comigo. Só que a pessoa não tem rede social. Ai, mas você não tem rede social? Aí me veio a lembrança do que o Joaquim falou e a pessoa virou e falou bem assim: pra mim, visão da pessoa, pra mim, rede social hoje as pessoas usam pra dar satisfação. Particularmente, como diz, é um caminho de dois, é uma estrada de dois caminhos, porque assim, é. é um mundo meio sem volta, né? Meu irmão não tem rede social, por exemplo. Tudo bem que ele é um ogro, né? Mas ele não tem rede social. Ele não gosta, detesta. É, mas aí tudo bem, né? Uma pessoa que é antissocial não tem rede social é compreensível, né? Uma pessoa que é social não tem rede social já fica difícil. Eu não sei, e aí você é da área, dizer se é um vício em dar satisfação. Eu levo muito mais para o lado de redes sociais pessoais, de dizer que o outro lado de alguém que muitas pessoas não conhecem, muita gente coloca em rede social, por exemplo. Quem saberia que Carla cozinha? É. O seu outro lado, que na contabilidade ninguém Tem ia nada. saber, Quem né? saberia que eu É, cozinho? Se eu não colocasse que eu cozinho, né? Que eu publicasse os pratos. Aí a outra pessoa fala, mas qual a necessidade de saberem que você cozinha? E se eu quiser montar um restaurante? Então, eu tô indo por outro lado, tá? Mas eu vou te fazer a pergunta. sim, Só pra você ir sim, sim. analisando o que eu tô falando. E se eu quiser montar um restaurante lá na frente e quiser ter clientes e consumidores que valorizem e compartilhem? Se eu quiser começar a construir e vender pratos pela internet, por exemplo. E por aí vai. Mas que necessidade tem de você dizer que você está na praia? Ué, porque eu sou gente, eu sou uma pessoa que ninguém pode achar que eu estou dentro do escritório 24 horas, né? Porque senão uma pessoa se chama a gente de orcaholic, que a Milza fala. Você é um orcaholic, não só vive trabalhando. Então, mas parando para pensar em pessoalidade, comunicação, essencialidade pessoal, separando da empresarial, que é outro contexto, as pessoais. Se você, como comunicadora, que você é e uma excelente comunicadora, for parar para analisar esse lado, que pode ser até contraditório ao que você estuda, tem sentido para você? Total, total. E você me trouxe aqui, eu ia falar de algum, eu ia falar um pouquinho sobre essa parte da mudança Eu sei que é meio, Brasil-Portugal. eu sei que é meio assim, mas tô te botando meio numa sinuca de bico, de repente falar algo contrário ao que você, mas assim, faz sentido?
Não, faz total sentido, Cat. Eu vou te falar o porquê, porque essa foi uma grande quebra que eu tive que fazer na minha vida ao chegar em Portugal. Depois de alguns meses, eu fui estudar. O meu mestrado de 15 pessoas, 12 eram portugueses e 3 eram de outros países, e uma delas era eu. E o que que acontece aí? Vem o choque de cultura, como você colocou lá no início. Aqui, o uso das redes sociais é totalmente diferente do Brasil. Nós somos aqueles que querem se mostrar. Por isso a gente usa selfie o tempo todo. Olha eu aqui, olha onde eu estou. E aqui, os europeus e principalmente os portugueses, eles mostram aonde estão, mas não se mostram. Eles podem estar lá na China, foram fazer a viagem para a China. Eles vão colocar um monumento, um jardim, ou não sei o quê. Mas não, eles não vai ter eles. Não tem a necessidade de mostrar que eles estão lá. Às vezes eles receberam aquele vídeo, às vezes nem foram, às vezes quiseram publicar uma paisagem. E a gente não, a gente tem culturalmente, pelo uso das redes sociais, essa cultura de se mostrar. E aí eu trouxe esse tema, se ouve, se olha, para fazer uma comunicação na essência, porque aí eu comecei a entender também qual a necessidade de mostrar tudo que eu estava fazendo. Que aí vem a história de quem está no Brasil que fala assim, ah lá, turista, rica, comendo bacalhau. Bacalhau aqui é 10 euros. Eu posso comer bacalhau, graças a Deus, todos os dias da minha vida, mas eu enjoo, não tem necessidade. É chato falar isso? Mas aqui é a referência que a Fala, gente dá tem. licença, Dá licença. um garrafão, como é que fala? Uma jarra de vinho é 5 euros, filho, eu posso. E aí vem a outra questão que você está trazendo aí. Primeiro é essa, o grande choque do uso das redes sociais para mim por eles. Tanto que eles usam aqui muito, de uma forma muito efetiva, SMS, que é o que a gente chama de torpedo. Eles usam torpedo, SMS, o que a gente não usa mais. E para eles é a comunicação eficiente pelo SMS. Não precisa de foto, não precisa ter tanto texto. E aí eu comecei a observar que eles têm um lado positivo nisso, eles estão sendo objetivos, assertivos. Tem muitas pessoas aqui que também não têm redes sociais. E quando tem é Facebook, não é nem Instagram, nem TikTok, não, é Facebook. O que que a gente trouxe? Os brasileiros que se espalham pelo mundo todo e vêm com essa energia, com essa alegria, com toda essa cultura. A gente trouxe o que para eles, os jovens principalmente aqui, era uma coisa que estava distante. A gente trouxe o se mostrar. A gente trouxe essa convivência, eu vou te citar outro exemplo que faz diferença nisso. Quando eu estava perto de brasileiros, em lugares que tem português, num trabalho até que eu fui aqui, fiquei um tempo, a gente chegava e brasileira como? Se abraça, se beija, bom dia, boa terça-feira, Pra hoje é frente. sexta-feira, Brasileira pra frente. à frente. Só que a gente, às vezes, 7 horas da manhã já está assim, bom dia, sexta-feira, vai sextar, não sei o quê. E os portugueses, eles chegam, bom dia, é um bom dia, eles são muito educados, mas não se tocam, não tem essa coisa da comunicação verbal ali. E aí, depois de um tempo, uma portuguesa chegou para mim e falou assim, Dani, de manhã você me dá um abraço também quando você chegar? Aí eu olhei e falei, dou, claro, Maria. Ela falou, então amanhã eu vou ficar esperando você me dar bom dia e me abraçar. E eu achei isso muito legal, porque é isso. Ela começou a olhar que eles não têm essa coisa que a gente tem, mas que eles é uma cultura diferente, a gente respeita e vai se adequando. Mas ela olhou e falou: Eu gosto disso. Eu acho bonita essa alegria, essa forma deles estarem vibrando, que estão felizes, que vão começar a trabalhar. E aí ela disse que ela, depois que a gente estava ali, se abraçava, bom dia, ela começou a fazer isso com a família, com outros portugueses, e viu que no início é diferente, mas que para eles também foi bom. Tem gente que não vai aceitar, como muitos aqui. Aí vem uma terceira situação que eu vou colocar em cima do que você trouxe, que a gente vai abrindo o leque, né? Nós somos dessas, né? Trazendo várias situações. Quando você sai com os portugueses, na maioria das vezes, Cat, o celular nem em cima da mesa fica.
o celular fica no bolso ou na bolsa. Eles saem para jantar, eles estão ali para jantar e interagir. Se você vai para um café, para tomar o café, o momento é de tomar um café, de usufruir daquela experiência de 5 minutos, mas é para tomar um café. E a gente não. Onde você vai, você já pega o celular, coloca em cima da mesa, já vem o prato de comida, você já vai tirar foto do prato de comida e já vai filmar. E antes de comer, você está mandando a foto, está postando a foto e o prato esfriou. E o prato esfriou, gente, e a comida está fria. E eles não, Ó, eles eu sentem o quero falar, cheiro. eu sou mais esperta nisso aí, tá? Um prato chega, eu tiro foto, guardo o celular e faço tudo que tem que fazer depois. Assim, essa questão de se olhar e se ouvir para se comunicar na sua essência traz muito disso daí. E o que o Joaquim falou, eu não acho que a gente está dando satisfação, e aí vem como você está utilizando a sua rede social, os seus espaços ali que você tem de se mostrar, porque assim, quando eu falo que a gente tem que criar autoridade, é porque todo mundo está aqui para ser referência em alguma coisa. O mercado está aí, a gente precisa um dos outros, pessoas precisam de pessoas. Então, eu vou precisar de quem eu tenho como referência, quero me juntar a quem está na mesma sintonia que eu e vamos fazer network o tempo todo. Esse o movimento que a gente tem que fazer. Agora, de que forma eu estou mostrando a minha vida nas redes sociais? Entendendo que o tempo todo eu vou ter alguém apontando o dedo para mim. E aí, eu tenho que fazer esse filtro de saber quem eu quero perto, quem eu não quero perto, e entender o que, que eu estou falando. Porque às vezes eu estou falando para atender o outro. E aí está o se ouvir. E só mais uma situação que eu falo muito, você sabe disso, né? Não, Mas mas eu vou tá certo, lembrando. mas tá certo. Vou trazendo as Eu, coisas. eu fiz essa pergunta, só para não esquecer, eu fiz essa pergunta em reação da rede social de você dar satisfação o tempo todo, porque na hora que ele falou, eu no primeiros 7 segundos, gente, não é possível. Aí os próximos segundos, fui olhar, deixa eu ver o que, que eu postei. Claro, porque eu falo, eu acho que ouvir nunca é demais e aprendizado é diário. Quase minutário. Eu olhei nas minhas redes sociais, deixa eu ver o que eu postei. Ah, eu tava na posse de Minas Gerais, depois, eu postei assim, falei, eu não postei nada demais. Eu não fiz uma selfie assim, postei eu e Raquel. Aí fiquei olhando assim, aí fui olhando, às vezes, eu não posto nem sempre todo dia, né? Não sei se você observou, às vezes as coisas, é uma época muito complicada pra gente que é contador nessa época, pra mim, pelo menos, pra Renata, a gente trabalha muito fechando o balanço, então até abril pra gente é muito puxado, não só de viagem, como de trabalho. Mas olha como é um contrassenso, né? A minha comunicação fala para eu ir nos locais que eu estou representando a empresa, Carla. Para você demonstrar que Carla é Carla, você precisa ir lá e tirar foto com as pessoas da empresa, tirar fotinho da sede, não só para a Tasso, mas para a Carla, né? E aí eu vou lá na palestra, não sei aonde, tiro foto. Aí a pessoa olha como se eu estivesse mostrando, mas não é. Eu tô dizendo que eu tô dando a palestra, que eu tô ministrando algo interessante. E, poxa, eu tenho que valorizar isso, né? Eu tenho que. Claro. As pessoas. Aí é para um lado mercadológico, né? Então, a empresa, as empresas também são feitas de pessoas. Então, um CNPJ não anda sozinho, ele não tem perna, né? Então, um CNPJ precisa de alguém. Então, falar que quem, como igual agora, na Páscoa, olha que legal que a gente fez lá na Taça, eu não sei se você viu, a gente publicou, as meninas tiveram uma ideia lá da gente publicar uma foto da gente lá no escritório no dia que eu dei chocolate lá para todo Sim. mundo. E aí a gente fez uma selfie, né? Eu fiz uma selfie, eu falei que eu sou ótima de pau de selfie, eu fiz uma selfie com elas, postei e fiz uma selfie com o pessoal. E a gente postou com uma mensagem de Páscoa. Então, ou seja, a gente está mostrando ali é, N coisas. O presentear da empresa, a lembrança, o momento, a equipe, né? Aquela questão ali daquele momento que estava todo mundo junto. Gente, então isso, me desculpem quem tem, né? Quem não tem a mesma coisa, entendeu? Mas eu acho também que às vezes a gente exagera e acaba dando a impressão para as pessoas
de você estar ali sempre querendo realmente dar satisfação, mostrar o que você está fazendo. E Dani, você como comunicadora, se você parar para analisar mesmo assim, depois pesquisar na internet, né? Você vai identificar um pouco isso, sim, né? Em algumas situações. Mas não é o total, não. Eu vou te falar que às vezes é até uma brincadeira. Quantas pessoas fazem isso de brincadeira? Tipo, usam a rede social como uma brincadeira, sabe? Assim, de comunicação. E Sim, sim. sabe aquela coisa assim? É da essência da pessoa. Vou brincar, vou fazer uma postagem que ela meio que molecagem, assim, entendeu? Então acho que tudo tem uma. Mas é verdade, tudo tem uma conotação muito de quem tá assistindo, né? Então, De quem está de vendo. quem tá E vendo. é e acho que é em cima disso que a gente está falando aqui hoje. Para eu me preocupar com quem está vendo, com o que as pessoas vão comentar, porque eu estou publicando numa rede pública para o mundo todo ver e todo mundo, entre aspas, tem um pouco de acesso. Eu preciso ter muita certeza do que eu escolhi fazer para eu ser referência e autoridade naquilo dali. Eu tenho que ter. É a história do eu quero, eu escolho. Eu quero é momentâneo, eu quero isso agora. Agora, se eu escolho, eu tenho um processo para seguir, um caminho para ter ali, e eu vou ter convicção que aquilo é minha escolha e eu vou brigar por aquilo. Eu sei falar sobre aquilo, eu escolhi aquilo. E aí eu quero trazer duas coisas também em cima do que você falou, Cat. Primeiro que eu trabalhei aqui, fiz uma parceria com um casal de brasileiros que também vieram estudar, na época em Braga. E ele é professor de português. Hoje eles estão até morando na Holanda. Ele foi para um projeto, foi contratado para dar aula de português lá. E um dia a gente fez uma reunião online e eu fui falar da importância dele se mostrar nas redes sociais. Aí vem essa questão da gente, como brasileiro, se mostrar. Mas como se mostrar? Eu vou me mostrar atraindo pessoas para a minha marca pessoal, atraindo pessoas para falar que eu trabalho com mentoria, que é importante eu saber sobre a minha voz, sobre imagem, sobre valores, memória, como é que eu me visto, mas dentro da minha essência, não seguindo só padrões. E aí ele virou para mim no primeiro momento e falou assim: não, mostrar que eu estou na academia, mostrar que eu fui ao supermercado, mostrar que eu estou caminhando na praça, Deus me livre, não quero mostrar nada da minha vida. Eu sou totalmente contra isso. E eu deixei ele falar, e no final eu só falei assim: então, mas você hoje trabalha com jovens que querem falar português, e é esse o seu público, jovens e adultos, né? Mas a maioria jovens. E esses jovens estão onde? Nas redes sociais. Você pode ser referência para esses jovens. E eles estão no supermercado, eles estão na academia, eles estão no parque, eles estão na praia, em todos os lugares. Mas como que você vai se mostrar para atrair esses jovens? Usando a sua rede social. Mostrando que um professor de português, um imigrante que foi estudar, pode usar a academia para o bem da saúde física e mental, para poder levar uma melhor fala, uma melhor postura para quem quer estudar. Você tem que se cuidar também. Você não pode só estar ali falando de uma coisa se você não se cuida. Trazer o tempo todo, Cat, como que você está postando, igual você falou. Se você está indo numa palestra, você é Carla Tasso, a empresa é sua, as pessoas querem saber o que você faz, onde você está, com quem você está fazendo parceria, onde você está palestrando, com quem você está trabalhando. E ó, Pessoas querem ver e pessoas. eu Eu vou te quero ver falar. gente igual a mim, E as pessoas, normal. elas reparam e elas comentam e elas participam. Esses dias mesmo alguém foi no meu direct do Face e botou assim: eu gostaria de ver, me compartilha o link do podcast no YouTube, que eu gostaria de assistir tal podcast, colocou. Aí eu fui lá e falei: olha, Tasso conta, botei. Aí a pessoa já falou assim, porque eu só vi eu não olho muito direct, né? Eu tenho que aprender a olhar. Tem até as pessoas falando comigo: Carla, você tem que olhar, te deixei mensagem. Gente, aí eu já sou assim: manda no WhatsApp, me liga, né? As pessoas têm aversão a ligar. Não, e a Carla é aquela que conversa com você no WhatsApp, depois ela vai pro direct do Instagram, daqui a pouco ela tá no TikTok e Gente, mas termina no foi YouTube. desse É jeito. assim. A pessoa começou a falar comigo no direct, eu fui lá. Depois eu vim pro WhatsApp, comecei a conversa no WhatsApp, continuei a conversa. Por que eu vou ficar entrando no Instagram? Não, fala, para. Aí, beleza. Aí eu peguei e respondi. Aí a pessoa: não, eu já achei. Porque eu não olho, não é uma coisa que eu tô acostumada a ter a habilidade de ficar olhando Sim, toda hora.
Aí eu fui lá no WhatsApp, botei bem assim, achou é esse aqui. Aí ele achei, cara, lá no direct, pô, a gente tá se comunicando em redes diferentes. Eu tô mandando mensagem no direct, no WhatsApp e a pessoa tá respondendo no direct. Eu olho no direct e respondo de novo no WhatsApp. Olha que coisa louca. É igual o Jorge fala, né? Ah, olha como é a essência da comunicação. Eu começo no É, e-mail, depois ligo e termino no WhatsApp. no WhatsApp, é assim. Então, mas isso é organização da comunicação. A gente precisa aprender isso também, entendeu? Estou no Isso é a caminho. sua marca, é o que a gente está falando aqui, a sua essência é a sua marca. Você é 220. Quem trabalha com Carla Tasso sabe disso, quem convive com você sabe disso. Karina, que está aí, sabe disso. Luana, muito mais que a sua filha. Então, a gente sabe que você é assim. E isso vem da sua essência, você vai trazendo da sua história. Você vai colocando isso na sua comunicação e você leva isso para suas redes sociais no sentido do que você quer passar para as pessoas. O que eu quero deixar aqui também de forma muito evidente, que a gente tem que olhar com carinho, é sobre isso. Na hora que a gente tem que se ouvir, se olhar para poder se comunicar com essência, porque eu não tenho que ter preocupação com o que o outro vai achar, mas eu tenho que ter preocupação se a minha mensagem está chegando da forma que eu queria que chegasse, está correto. Eu tenho que me olhar, eu tenho que me ouvir. Mas o que eu quero também falar é que eu aprendi muito aqui com essa troca e esse choque de cultura com os portugueses, é que realmente tem hora que eu não tenho que mostrar tudo. Eu não tenho que mostrar tudo que está acontecendo aqui, tudo que acontece na minha vida, porque aí parece que eu estou dando satisfação, mas também não é dar satisfação, né? O que eu sei é que, por exemplo, o Joaquim, no caso do filho autista, eu acho que ele é um grande exemplo para outras pessoas que estão na mesma situação. Então, o uso das redes sociais, neste caso, para mim, seria para ser referência de como poder ajudar outras pessoas e como ser ajudado com exemplos de outras pessoas, porque eu tenho também amigas que têm filhos autistas. Hoje, até, a gente está gravando aqui no dia, né, 2 de abril, que é o Dia da Consciência sobre Autismo, e a gente sabe o Ah, é quanto essas verdade. trocas são. É, no dia 2 de abril. E quanto essas trocas são importantes para quem está nesse meio, nesse grupo, essas mães, esses pais, essas famílias que têm os filhos autistas, que hoje é uma coisa que a gente está vendo, né, que tem uma participação muito forte também das instituições, de todas as pessoas, essas trocas, então, ser referência nas redes sociais. O quanto você colocar ali o que está acontecendo não é em dar satisfação, é de mostrar o seguinte: pode ser assim, está sendo bom para mim, quem sabe pode ser bom para você. A sua fala, Carla, como a minha fala, é para ajudar outras pessoas e para mostrar o seguinte: a gente é autoridade, porque a gente está estudando, está trabalhando para isso, está buscando parcerias, está indo para os eventos. Então, a gente tem que ser referência. Eu tenho que mostrar o que eu faço, não para dizer que eu estou viajando, que eu estou comendo isso, que eu estou fazendo aquilo, não. Trazendo para o nosso métier, para o nosso cenário, para o nosso campo de atuação, o que aquilo pode ajudar outras pessoas? Até porque a Como que gente, realmente ser referência? até porque a gente pode ser uma influência positiva, né, Dani? Sempre, a ideia é Né? essa. Dani, É. olha, pra variar, maravilhoso. Gente, olha como passa rápido, 50 minutos. Gente, é Que muito pena, bom, que gente. bom. Tenho que voltar, já tenho que voltar. Ô, Dani, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? É, tô te acompanhando, você vê que tô mandando umas mensagens para vocês, para você aí de vez em quando. É, é, Sim, tô com saudade também, tá? Espero que você volte um dia logo aqui pra saudade. gente matar essa saudade. Depois você volta pra ir de novo, gente, né? Mas Eu olha, vou aí, mas a passeio, tá, gente? Porque realmente, depois do que a outra questão que eu quero falar é sobre esse choque de cultura, mas como a gente se comunica com isso, porque isso é muito difícil quando você vem para um país que parece que é igual e não é nada igual. por isso que eu Mas assim, falei. hoje se me perguntar se eu quero morar no Brasil ou em Portugal, eu quero morar em Portugal, por N motivos, mas ir ao Brasil com certeza em breve. Então, bem, queria também aproveitar para dizer que excelente cordão, bom gosto, hein? Adorei. Ai, gente, ganhei de uma pessoa que tem muito bom gosto, Carla Tasso, adoro. Eu sempre faço homenagem, você tá
vendo, né? Sim. Tá, a marca pessoal, que ela sabia que era a minha cara, combinava, Viu? olha, Ó, sucesso. bem, no mais, Dani, muito obrigada por você estar aqui com a gente com esse tema, gente. Então, vocês viram, né? Se ouvir e se olhar para se comunicar até rimou ó, com essência. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Pessoal, não deixem de nos ouvir, nos assistir no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais da Tasso, do Tasso Conta. A gente está sempre aqui tentando e levando conhecimento para vocês de diversas áreas. Mais uma vez hoje na área de comunicação com a Dani Rodrigues. E a gente volta na próxima semana com mais podcast do Tasso Conta para você.